Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é sábado, que dia maravilhoso, um dia na presença de Deus, um dia diante do amor, da bondade do Senhor. Desfrute do descanso em sua alma, em seu coração, o descanso que Deus traz para nós pela sua presença. Eu abençoo o seu dia em nome de Jesus e eu creio e profetizo que esse dia será maravilhoso. Queridos amigos, estamos conversando aqui no Devocional desde ontem a respeito dos dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Se você não ouviu o Devocional de ontem, quero fazer um convite. Para esse áudio aqui e vai ouvir o áudio de ontem. Nem que você ouça o áudio de hoje, amanhã, atrase um pouquinho aí o seu caminho, mas é fundamental para que você possa compreender com mais profundidade o que nós estamos falando, que vamos falar aqui hoje, tá bom? Então, eu quero lembrar você que os dons do Espírito Santo são para toda a igreja, são para todos os cristãos. Os dons não são como que uma medalha de honra ao mérito para quem conseguiu atingir uma estatura mais elevada na fé. Não. A Bíblia diz, nós lemos ontem, Marcos capítulo 16, que os sinais, os sinais de Deus, os milagres, a operação de prodígios, tudo aquilo que Deus opera através dos dons, seguirão os que creem. Ou seja, todo aquele que acredita em Jesus Cristo, que entregou sua vida a Ele, recebe o Espírito Santo. E agora, cheios do Espírito Santo, somos também cheios do poder de Deus. E o apóstolo Paulo, ele se dedica, na primeira carta aos Coríntios, a ensinar a igreja a respeito dos dons espirituais, os dons do Espírito Santo. E eu quero hoje ler com você um trecho desse ensino que está em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Quero inclusive indicar você a ler, você pode ler hoje em casa, amanhã, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14 de 1 Coríntios. Você vai aprender muito sobre os dons espirituais. Nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre isso. Ele diz assim, para nós, em 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Então ele começa dizendo, olha, vocês não podem ser ignorantes. E aí ele vai dizer no versículo 2 e 3, que o primeiro sinal de que você tem o Espírito Santo é que o Espírito Santo não vai falar contra Jesus. Qualquer pessoa que vem pregando algo diferente do que está na Bíblia, não tem o Espírito Santo. Mas agora, se confirma o que está na palavra de Deus, está confirmando pelo Espírito Santo. E aí ele diz assim no versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E ele diz também no versículo 6, há uma diversidade também nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, segundo o mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro é dado a operação de milagres. A outro a profecia. A outro discernimento de espíritos. A um é dado variedade de línguas. E a outros a capacidade de interpretá-la. Mas um só e o mesmo Espírito é quem realiza todas estas coisas, distribuindo elas como lhe apraz a cada um individualmente. Então, queridos, aqui o apóstolo Paulo vai falar um pouco
sobre os dons do Espírito, ele vai listar alguns exemplos para nós de dons que Deus dá. E ele vai dizer que é o mesmo Espírito que opera todos esses dons. Ou seja, só existe um Espírito Santo. Não existem vários espíritos. Eu tenho o espírito de profecia e tu tem o espírito disso, daquilo. Não. Todos os cristãos têm o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, é um demônio. Então, o Espírito Santo é o único Espírito que pode habitar em nós que temos a Cristo. E esse Espírito, ele realiza diferentes coisas. Então, nem todos vão ter o mesmo dom. É isso que ele está dizendo aqui. Uma pessoa vai ter um dom, outra pessoa vai ter outro dom, outra pessoa vai ter outro. Mas é o Espírito Santo quem opera através de todos esses dons. E também é Ele que dá os dons conforme Ele quer. Aqui diz, Ele distribui os dons como lhe apraz. Ou seja, Ele dá o que Ele acha que cada um vai usar da melhor forma. E aqui diz a cada um individualmente. Ou seja, o marido pode ter um dom e a esposa ter outro. A filha, os filhos podem ter um dom e os pais ter outro. Porque é uma coisa individual. O que são os dons do Espírito? Nada mais são do que ferramentas. A Bíblia diz, Jesus usa o exemplo da construção de um edifício, de uma casa. Ele fala para Pedro, ele diz, olha Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Então digamos que a igreja, a Bíblia diz que ela é o edifício espiritual de Deus. Ela está sendo construída hoje. Ela ainda não está pronta. Então, assim como a arca de Noé foi construída pelas mãos de Noé e seus filhos, a igreja está sendo construída e a igreja é a casa da salvação. A igreja somos nós. Cada um de nós também está sendo usado por Deus para construir a igreja. Mas veja, numa obra, os construtores usam diferentes ferramentas e têm diferentes habilidades. O pedreiro, por exemplo, ele usa a colher de pedreiro, ele usa a bitoneira, ele usa a enxada, ele usa outras ferramentas. Mas existem pedreiros mais especializados em fazer o reboco, ele vai usar outras ferramentas para fazer o reboco. Aquele que vai colocar as vigas vai usar outras ferramentas. Aquele que vai colocar o piso usa outras ferramentas. O martelo que ele usa é um martelo de borracha, não é o mesmo martelo que o construtor, que o marceneiro usa. Veja, o marceneiro que trabalha com madeira, ele vai usar certas ferramentas. Quem trabalha com pedra usa outras. Para cada uso específico existem ferramentas específicas. Dentro de uma obra, depois de uma fase, entra o encanador, ele precisa passar os canos, ele vai usar outras ferramentas. Depois vem o eletricista, ele também usa outras ferramentas diferentes, vai usar um alicate, vai usar várias ferramentas para trabalhar com a fiação do prédio. E assim o pintor também vai usar as suas ferramentas específicas. E cada executor vai realizando uma parte do trabalho. E para realizar aquela parte precisa de ferramentas. Os dons do Espírito Santo são as ferramentas espirituais que Deus nos dá para construirmos o seu edifício espiritual. Para realizar a sua obra na terra, para salvar as vidas, para anunciar o Evangelho, para que todos o conheçam, para socorrer os necessitados, para fazer o bem, Deus concede dons à igreja. E a igreja somos eu e você. Então, esses dons, eles são diferentes, mas é Deus que dá a cada um conforme Ele vê capacidade, conforme Ele também capacita e também conforme Ele vê necessidade. Os dons não são um distintivo, não são uma medalha. Os dons são, sim, uma ferramenta que temos para usar nas mãos. Ou seja, o dom exige trabalho. O dom que Deus dá não é para ficar guardado. O dom que Deus dá é para usarmos. E amanhã vamos falar mais sobre isso e eu quero começar a falar com você especificamente sobre cada um desses dons. E também tem outros dons listados em outros lugares da Bíblia. Eu quero ler também nos próximos dias e estudar com você esses diferentes dons. Vamos orar hoje? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor decidiu nos usar na Tua obra.
Obrigado porque o Senhor decidiu colocar em nossas mãos as ferramentas que precisamos para cumprir o chamado. Obrigado porque o Senhor não deu essa tarefa aos anjos, mas deu a nós, os que cremos. Sim, Senhor, nós sabemos que somos imperfeitos. Sabemos que temos falhas, defeitos, dificuldades, mas sabemos também que o Senhor é um Deus poderoso, majestoso, um Deus bondoso. Que o Senhor decidiu distribuir individualmente conforme te apraz. Então, Senhor, nós dizemos sim, eis-nos aqui, usa-nos, Senhor. Põe sobre nós as ferramentas, põe em nossas mãos a habilidade para usar as ferramentas. E que possamos construir não conforme o nosso projeto, mas conforme o teu projeto, pois o projeto arquitetônico da tua obra já está pronto. Que possamos fazer e executar a tua obra conforme o teu plano, Senhor. Por isso pedimos, usa-nos nesses dias. Dá a nós, Senhor, os melhores dons. Dá a nós os dons que o Senhor quer que tenhamos e que possamos fazer bom uso desses dons. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estamos juntos com mais um devocional de fé. Compartilhe com seus amigos, envie para eles e vamos estar convidando mais pessoas para entrar no grupo, para nos ouvir também no podcast do Spotify, e com certeza o reino de Deus vai avançando sobre a terra.